Estamos aqui, Fera Fórmula do Sucesso, com você para mais um encontro de Geografia. Eu sou o professor André Tiago e nós estamos trabalhando aí, não é? Conteúdos da chamada Geografia Física, onde, na aula passada, nós trabalhamos na perspectiva da orientação, da localização. Destacamos aí os paralelos, os meridianos, as coordenadas geográficas nesses últimos encontros. E hoje nós começaremos a trabalhar uma outra perspectiva astronômica, que envolve a dinâmica dos movimentos da Terra. Destacaremos aí os dois principais movimentos nessas aulas, nessas próximas aulas. Começando pelo movimento de rotação e depois, na sequência, o movimento de translação. Bom, em se falando de rotação, que movimento é esse? Quais são as suas consequências? Certamente você está lembrando, o movimento de rotação é aquele movimento que a Terra executa em torno de um eixo imaginário. Esse movimento se dá no sentido oeste-leste e tem como consequências principais a sucessão dos dias e noites, não é verdade? A direção dos ventos e das correntes marítimas. Além disso, não esqueçamos também que há um nível diferenciado dos oceanos em função, não é, desse movimento de rotação, um nível diferenciado em relação aos continentes que nós discutiremos daqui a pouco. Bem, em relação a esses movimentos, portanto, eu gostaria que você observasse comigo algumas ilustrações. Primeiramente, nós temos aqui, não é, um destaque simultâneo para os dois principais movimentos executados pela Terra, a translação e a rotação, de que nós vamos falar neste nosso encontro. A duração desse movimento é de aproximadamente 24 horas, não é? 23 horas, 56 minutos e 4,09 segundos. A rotação, repetindo, ela é feita no sentido oeste-leste, oeste para leste, lembrando um pouquinho, não é, do que nós estudamos aí na nossa primeira aula deste tema, falando lá sobre a rosa dos ventos, não é, e também sobre a direção do movimento aparente do Sol, que é no sentido contrário da rotação da Terra, no sentido leste-oeste. Bom, acerca da sucessão dos dias e noites, nós temos aí uma sequência que está mostrando justamente um esquema de horas no planeta, né? E nós observamos que metade da Terra, nessa perspectiva, né? É importante destacar que esta representação está numa perspectiva polar, teríamos, portanto, o polo aqui no centro, né? E não na perspectiva, digamos, na perspectiva equatorial. Então, dentro dessa perspectiva polar, o polo terrestre estaria aqui no centro da figura e metade do planeta, portanto, se apresenta de noite e metade de dia em função do movimento de rotação e da perspectiva ou relação da Terra em relação ao Sol. Né? Bom, mais uma ilustração aqui. Nós trazemos agora um destaque, né, justamente para o desvio inercial que se verifica em relação aos ventos e às correntes marítimas e que é chamado de efeito ou força de Coriolis. Bom, o que é que nós temos em relação a esse movimento? Primeiro, a Terra executa a rotação de oeste para leste, como vimos. Então, esse movimento de oeste para leste da rotação da Terra produz uma espécie de inércia, gerando um desvio. E esse desvio contribui para que ventos e correntes circulem no sentido contrário à rotação. Essas setas, portanto, estão indicando este desvio para o sentido contrário à rotação. Como havia falado, na atmosfera e nos oceanos, portanto, nós teremos esse desvio. Esse desvio cria, por exemplo, os ventos alísios, que são aqueles ventos que giram de leste para oeste, contrariando a rotação. E também, né, entendemos que as correntes marítimas sofrerão esse desvio inercial. E os oceanos, neste caso, apresentam um nível mais alto na costa leste do que na costa oeste dos continentes. Por que isso? Bom,
Sabendo que os ventos e as correntes marítimas desviam para o oeste, no que há o deslocamento da massa oceânica no sentido oeste, os continentes aparecem ou se apresentam como uma barreira a esse fluxo, o que faz com que as águas do lado leste dos continentes, que é o lado oeste dos oceanos, se avolumem, tornando, portanto, esse nível mais elevado. Já no lado oeste dos continentes, como é o caso aqui da América do Sul, nós temos uma saída, um fluxo, não é, de saída, uma fuga das correntes marítimas, fazendo com que o nível das águas nessa porção, portanto, seja um pouco mais baixo do que na porção leste do mesmo continente. Inclusive, nós vamos observar, não é, um vídeo que mostra justamente essa questão do efeito Coriolis. É importante destacar, neste sentido, que quando se está no hemisfério norte ou no hemisfério sul, o giro, por exemplo, dos redemoinhos e até mesmo uma perspectiva ainda em escala menor. Toda vez que você tira, por exemplo, o tampo de uma pia de banheiro ou uma pia de cozinha, ou seja lá qual for, as águas, elas formam uma espécie de pequeno redemoinho. Você não repara isso? Bom, estando no hemisfério norte ou no hemisfério sul, isto faz diferença. Em determinada região do planeta, para quem está no hemisfério norte e tira o tampo de uma pia cheia de água, por exemplo, o giro vai se dar em determinado sentido. Se você atravessa a linha do Equador e vem para o hemisfério sul e faz o mesmo procedimento, tira o tampo do ralo e observa a água descendo pelo mesmo, o giro será em sentido contrário, que pode ser anti-horário ou horário. Isso vai depender de outros fatores, como, por exemplo, a pressão atmosférica em função da altitude em que você se encontra.
ok? Mas se você se posicionar exatamente sobre a linha do Equador e tirar o tampo dessa pia, notará a não observação do redemoinho, ou seja, a água descerá de maneira direta, sem a formação, portanto, do giro. Isso em física é determinado, portanto, por esse efeito Coriolis. Isso você verá nas suas aulas de física aqui em Fórmula do Sucesso. Bom, voltando aqui a essa questão do efeito Coriolis na perspectiva geográfica, portanto, quem tiver sobre a cidade de Macapá, exatamente sobre a linha do Equador, é importante que se frise isso, e não em qualquer posição, e fizer o procedimento, né? A cidade de Macapá, que nós falamos na aula passada, o nosso encontro anterior, que está cortada, é atravessada pela linha do Equador, né? Naquela cidade nós vamos ter justamente essa possibilidade de fazermos essa experiência. Ok? Bom, vamos voltar a uma ilustração. Temos aqui agora um outro destaque em relação ao movimento de rotação da Terra. Na realidade, falamos aqui não de uma consequência, mas de um sistema que foi criado pelo homem para efeito de controle do seu tempo cotidiano, que é o sistema de fusos horários. O sistema de fuso horário se baseia nos meridianos terrestres e no movimento de rotação, tendo sido concebido, claro, com base na esfericidade do nosso planeta, que é uma esfericidade de 360 graus, e na duração do movimento de rotação, que é de 24 horas. Se executamos uma divisão entre os 360 graus pelas 24 horas de duração do movimento, temos aí uma conta simples, né? E o resultado certamente você já conhece muito bem. Nós temos como resultado, portanto, dessa divisão, 15 graus. 15 graus é o valor daquilo que nós chamamos de fuso. Um fuso é, portanto, correspondente a 1 hora. E 1 hora é o tempo, portanto, que a Terra, durante a rotação, leva para percorrer a distância de 15 graus. Sabendo que a esfericidade da Terra compreende, portanto, os 360 graus, é necessário, ou são necessárias, 24 horas para que o movimento de rotação seja completado. Aqui na ilustração está destacado, nessa faixa tracejada, o fuso chamado de fuso inicial ou fuso de referência, que é o fuso GMT, ou fuso do meridiano de Greenwich, que é a hora de Londres. Aliás, lembrando Londres, nós temos ali, né, sem dúvida, grande atrativo turístico, que faz menção, faz referência justamente ao fuso central do nosso planeta, que é o Big Ben. E o Big Ben, né, tem ali as suas horas de toque ao meio-dia, à meia-noite, justamente acusando essa hora intermediária no nosso planeta. Observe que a faixa do fuso inicial, ou fuso de Londres, ela tem o meridiano central do nosso planeta justamente no seu centro, que é o próprio meridiano de Greenwich, a 0 grau. E a faixa desse fuso horário se localiza entre 7 graus e 30 minutos no lado ocidental e 7 graus e 30 minutos no lado oriental. Fazendo-se a soma desses graus, nós temos, portanto, os 15 graus de um fuso horário. Note também que aqui, paralelamente ao fuso de Greenwich, nós encontramos um fuso, que é o fuso de 15 graus, o meridiano central de 15 graus. Aqui nós temos o primeiro fuso do lado leste e temos o primeiro fuso do lado oeste. Então, dentro do sistema, os fusos eles têm como meridiano central 0 grau, que é o fuso de Greenwich, ou o fuso de 15 graus, ou os próximos fusos, que serão sempre múltiplos de 15. Portanto, o primeiro fuso ao lado leste, aliás, o segundo fuso a oeste, o segundo fuso oriental, e o segundo fuso ao lado oeste, o segundo fuso ocidental, terão como meridianos centrais o de 30 graus. E daí por diante, 45, 60, 75, 90, até os derradeiros fusos. Portanto, né, neste sentido, e considerando, né, que cada fuso horário ele compreende 15 graus no sentido das longitudes, a cada 15 graus, teoricamente, nós vamos ter, né, uma mudança
horária. Contudo, é importante destacar que os fusos, eles não apresentam ou representam faixas perfeitas de norte até sul. Por regra, os dias no planeta, você deve lembrar, começam a ser contados a partir do hemisfério oriental, ou seja, a leste de Greenwich. Isso faz, portanto, com que esses dias eles se findem no oeste ou no hemisfério ocidental, de tal maneira que todos os fusos horários situados a leste de Greenwich, ou seja, no Oriente, têm as suas horas adiantadas em relação ao fuso de Londres. Já os fusos situados no hemisfério ocidental, a oeste de Greenwich, têm as suas horas atrasadas em relação ao fuso GMT. Observe agora mais uma ilustração. Nesta nós temos os fusos mundiais. E destacamos aí, primeiramente, o fato de que as horas elas aumentam, não é, para leste ou para o oriente, como destacamos anteriormente. Por exemplo, nesta representação, nesta ilustração, em Greenwich é meio-dia e as horas se apresentam aumentativas para o oriente e diminutivas para o ocidente. Estamos supondo, portanto, sendo meio-dia em Greenwich, que o planeta está vivenciando o mesmo dia, o que só é possível durante um segundo, já que a rotação não dura mais do que 24 horas. Com a continuidade, nós temos o início de um outro dia no planeta. E como falado, esse novo dia no planeta sempre é contado no hemisfério oriental. Por isso que as horas, inclusive, dos fusos a leste de Greenwich são adiantadas. Nós podemos notar também que no dia 31 de dezembro, quando está para ocorrer a virada do ano, já observamos, por exemplo, aqui no Brasil, a partir aí do final da manhã, que algumas nações no Oriente, como é o caso da Nova Zelândia, da Austrália e também do Japão, das Coreias, da China, vivenciam a chegada do novo ano antes de nós, por volta de 13, 12 horas anteriores. Isto pelo fato justamente de que o calendário do planeta, o novo dia, ele começa a ser contado no hemisfério oriental. Volte comigo ao quadro. Aqui nós podemos perceber também aquilo que foi dito acerca da sinuosidade dos fusos horários. Eles não são retos, não são necessariamente faixas contínuas e certinhas entre os polos norte e sul. Destacando aqui que alguns países, né, apresentam, pela sua extensão, principalmente no sentido longitudinal, mais de um fuso horário. Neste sentido, o grande destaque é, sem dúvida nenhuma, para a Rússia, que conta com 11 fusos horários. Mas, a despeito de ter uma grande quantidade de fusos horários, nós temos a cidade de Moscou com o fuso horário oficial da Rússia. Nas suas relações internacionais, por exemplo, sem dúvida nenhuma, esse é o fuso horário considerado. No Brasil, nós tínhamos até 2008 3 fusos horários. Hoje nós temos 4, que neste mapa ainda não foi atualizado, mas nós veremos logo a seguir. Destacamos que o Brasil tem como hora oficial a hora de Brasília, assim como Moscou é a da Rússia. Portanto, a hora oficial de um país que conta com mais de um fuso horário será sempre a hora de sua capital. Por questões políticas, alguns países, como é o caso da China, tendo uma grande extensão territorial, adotam somente um fuso horário. Lembrando que isso varia de país para país também por questões políticas. Por isso que os fusos horários eles também não são faixas contínuas, retilíneas, entre o Polo Norte e o Polo Sul. Observe comigo agora uma outra ilustração que traz justamente 2 mapas do Brasil. Um que apresenta os fusos horários que vigoravam até 2008, junho de 2008, para sermos mais precisos, né? E aí nós tínhamos, né, além do fuso oceânico, o fuso de Fernando de Noronha, também os fusos de Brasília, Manaus, no Amazonas, e tínhamos também um fuso que aí isolava o estado do Acre e também a porção extrema oeste do estado do Amazonas. Ocorreram algumas mudanças a partir da lei promulgada em 2008. A destacável, sem dúvida nenhuma, é a supressão ou a extinção do 4º fuso horário brasileiro, o fuso horário do Acre e do extremo oeste do Amazonas. Essas áreas agora, como você observa aqui, estão totalmente incluídas dentro do fuso
de Manaus, dentro do fuso amazônico. Ao passo que observamos também que o Acre, aqui no mapa do lado esquerdo, Pará, que estava dividido entre dois fusos horários, o de Brasília e o fuso de Manaus, está completamente localizado desta vez, não é? A partir de 2008, no fuso de Brasília, que já era e agora mais do que nunca, não é? o fuso, não é? Que inclui a maior parte das unidades federativas do Brasil. Como você observa, todos os estados das regiões Sul, Sudeste e Nordeste, um estado do Centro-Oeste, que é o estado de Goiás, e também os estados do Tocantins, Pará e Amapá na região Norte pertencem ao fuso de Brasília. O fuso oficial brasileiro está a menos 3 horas, atrasado 3 horas em relação ao fuso GMT, a hora de Londres. Mas o primeiro fuso brasileiro, geograficamente falando, é o fuso de Fernando de Noronha, que está a menos 2 horas em relação a Greenwich e adiantado 1 hora em relação a Brasília. E temos como o terceiro fuso, o fuso de Manaus, que está atrasado 4 horas em relação a Greenwich e 1 hora em relação a Brasília. Portanto, observamos que o Brasil conta com 3 fusos horários. Mas existe uma pequena variação em uma fase do ano, que é quando acontece o horário de verão. Sobre este tema, nós trataremos no encontro a seguir. Um grande abraço e até a próxima.